novamente, boa noite. A gente tem prazer de estar fazendo mais esse webinário, né, FitoWeb, e hoje a gente traz André, colega, né, enfim, nutricionista. A gente já trabalhou junto na mesma clínica, né, na Nutri. André trabalha em um monte de canto, vive viajando, né, André, aí no Brasil. E hoje o tema é fitoterapia na saúde da mulher. Tá? A gente vai estar discutindo algumas especificidades de condutas, né, entender alguns contextos metabólicos, alguns contextos clínicos das mulheres, né? Eu não sei vocês, mas mulheres está se tornando meu principal nicho de atuação. Então, atendo homens, mas também muitas mulheres, fisicamente ativas e tal. Então, é muito importante ter noção dessas especificidades, dessa população. Lógico, a gente está trabalhando em cima disso, especificamente com a fitoterapia, beleza? Então, André, é um grande prazer estar te trazendo para cá, para a gente estar conversando, estar discutindo, né, falando um pouco de nutrição, um pouco de fitoterapia, e nessa sua área esse seu know-how, né? Enfim, algo que você já vem se dedicando a estudar e trabalhando com essa população, beleza? Então, a palavra é sua, tá? E fica à vontade. Obrigada, Caio. Boa noite a todos, a todas. É sempre um prazer, né, tá aqui com você e a gente, como eu já te falei, né, eu aprendo muito contigo, então é uma honra o convite, a Praticino também, muito obrigada, tá? E eu sou nutricionista funcional, né, desde quando, né, na verdade, eu mudei ali aos 30 anos, quis realmente, né, colocar para frente o meu sonho de ser nutricionista, de atuar realmente na área da nutrição. Então, com esmero, comecei ali a estudar e realmente, né, começar a graduação e tudo, depois ali dos 30 anos de idade. Então, já são, vamos lá, vou entregar a idade sem nenhum problema, até porque eu sempre falo isso lá para as minhas pacientes no consultório, já 13 anos, tenho 43 hoje, então estudo e vivo a nutrição assim diariamente. Então é um prazer, o universo feminino, eu me dedico muito mesmo. Eu sempre digo que é a maior parte, né, do meu consultório, então tenho me dedicado realmente a estudar. Tenho formação em nutrição esportiva, tenho, né, nutrição clínica, e a gente vai aí, né, formação em saúde da mulher, né, que não é especialização, né, em nutrição e fertilidade também é um curso de formação, né, também não é uma especialidade, mas assim, eu venho realmente me dedicando, estudando e atuando mesmo bastante já vamos dizer, intensamente, né, nessa área de 4 anos para cá, tá? Então, é algo realmente que eu tenho estudado. Eu vou colocar aqui, já vou espelhar o meu slide. O Caio disse que eu viajo muito, mas realmente o meu consultório, a maior parte é aqui em João Pessoa, né, onde eu estou agora, mas daqui a pouco eu vou estar em São Paulo, e assim vai. Fortaleza estão me chamando, eu dei até um tempinho né, Fortaleza teve muito lockdown, teve muitas histórias, e aí eu tenho clínica lá também, junto com outros nutris, e que eu sou sócia lá deles, né, da Hexa Nutrição Funcional, mas assim, agora com a teleconsulta, né, a gente consegue atender muito mais, e na saúde da mulher, cara, foi bem interessante, porque pude atender pacientes também de fora do Brasil, mulheres ali que realmente estão procurando por suas diversas questões, SOP, endometriose, tá? Então, foi bem interessante também. A pandemia nos trouxe algumas coisas bem interessantes, eu não posso reclamar de tudo, a gente vai aí se aprimorando, né? Tentando vencer as dificuldades. Então, eu vou já aqui espelhar muito, até coloco aqui aparelho, né, o aparelho reprodutor feminino, nossas especificidades, e vou trazer algumas questões. Não tem como a gente falar em saúde da mulher, Caio, e todos, assim, sem a gente passar por algumas questões. Né, eu trouxe diversos assuntos, né? Vou tentar aqui a gente passear por algumas questões, algumas disfunções, que a gente fala de disfunções realmente ligadas ao nosso ciclo menstrual, né? Então, a síndrome pré-menstrual, que é como os artigos apontam, né? Não se fala em tensão pré-menstrual nos artigos, é síndrome pré-menstrual. Aqui algumas imagens que muitas mulheres realmente vivem, né? A questão da irritabilidade, desse aumento, a vontade de comer doces, a questão da enxaqueca hormonal. Confesso para vocês que é um desafio, né? Vamos dizer, cuidar da enxaqueca em si já é um desafio, porque tem várias questões, né? Várias etiologias,
multifatorial, mas tem a enxaqueca hormonal ligada ali com 2, 3 dias antes da menstruação, quando a mulher menstrua também, quando, às vezes, muitas mulheres relatam após o término da menstruação, tá? E as cólicas, que até vou falar um pouquinho também de cólica menstrual, mas vamos lá. Só brincadeiras à parte, tirando tudo isso, né? Tirando cólica, menstruação, problemas com cabelo, corpo, autoestima, amigas falsas, ninguém merece, né? Ser mulher é ótimo, gente. Não tem. Eu digo que, Caio, só para a gente iniciar assim, esse bate-papo nosso aqui, científico, mas também assim, um pouco descontraído, ser mulher é maravilhoso. Mas a gente tem muitas questões, as mulheres que estão aqui assistindo também, alunas, nutricionistas, homens também, você que atende aí também bastante o público feminino, tem essas questões que no consultório a mulher, ela fala mesmo, e principalmente quando a gente trabalha cada vez mais com uma anamnese voltado para quando a gente fala de ciclo menstrual. Então, vamos aqui, né? A tensão pré-menstrual ou a síndrome pré-menstrual, só trazendo um conceito, assim, para deixar aqui bem didático para vocês. A síndrome ela é definida, gente, como um padrão recorrente de sintomas, tá? Que vão ocorrer durante a fase, realmente, como o nome já fala, pré-menstrual, e diminui logo após o início da menstruação. Então, a mulher, ela menstruou, ela já começa a sentir alívio de vários sintomas que ela vem sentindo ali, né, antes da menstruação. É caracterizado, sim, por sintomas físicos, afetivos e comportamentais, isso o médico que vai dar, né, o médico ginecologista que vai dar o diagnóstico realmente se essa mulher tem síndrome pré-menstrual, que prejudica significativamente a vida das mulheres, né, incluindo trabalho, atividades pessoais, durante a fase lútea. Eu vou especificar no outro slide bastante essa questão do ciclo menstrual, só para a gente entender, para depois a gente passar quais são as estratégias, né, os fitoterápicos, vegetais, plantas que a gente pode estar utilizando. Mas, justamente, nosso ciclo menstrual começa com essa fase aqui folicular, tem a fase aqui ovulatória, os hormônios preponderantes nessa fase, e essa fasezinha lútea aqui, que essa figura fala um pouco aqui, que é o aumento da progesterona após a ovulação, é que antecede esses sintomas, tá? Que são caracterizados aí por físicos, afetivos e também comportamentais. Então, dando aqui continuidade, justamente esse ciclo menstrual, é um ciclo de 28 dias, vocês vão ver aqui na linha inferior, né? Dias do ciclo menstrual. A maioria das mulheres, elas têm um ciclo de 28 a 30 dias. Eu acho bem interessante isso, porque quando às vezes eu pergunto quantos dias são o seu ciclo, aí a mulher, não, 3, 5 dias. Eu disse, não, esses são os dias que você passa menstruada. O seu ciclo, né? O ciclo justamente é essa pulsatilidade hormonal, dá para a gente ver aqui no meio dessa imagem, que quanto tempo dura. Então, aqui é um ciclo bem característico da maioria das mulheres de 28 dias. Então, só para a gente ver aqui na fase folicular, vamos lá, como é que começa a contar esse ciclo menstrual? O primeiro dia da menstruação, sangue vivo, muitas vezes aquela borrinha antes, né, cor amarronzada, não é ainda o primeiro dia, né? Ele aponta ali, mas sangue vivo, desceu sangue vivo, você começa a contar o seu primeiro dia do ciclo, né, ali quando menstruou. Então, essa é a fase folicular, e aqui vocês vão ver, nessa linha, no trajetozinho vermelho, folículo estimulante, aqui o hormônio, a progesterona, vocês estão vendo aqui na fase folicular, não tem produção muito baixa de progesterona, é muito importante isso, porque quando a gente vai pedir exames bioquímicos, hormonais, dias são muito importantes, principalmente quando a gente fala desses hormônios aqui sexuais femininos, então é muito importante. Mas vamos lá. Esse azulzinho aqui, estradiol, vocês estão vendo que quem predomina na fase folicular, na primeira fase do ciclo, é o estradiol, tá? Então, o que é regular no ciclo menstrual? Passar 3 a 5 dias menstruadas, um ciclo, eu vou até aqui colocar um ciclo menstrual. Aqui fala de 21 dias, mas estudos mais recentes falam de 25 dias a 35 dias, isso é considerado ciclo mais regular, é um ciclo regular, tá? Menos do que 25 e mais do que 35, isso já aponta irregularidades, é importante averiguar, tá? Então, começa aqui o estradiol subindo, vocês estão vendo aqui que o hormônio luteinizante também vai dar pico justamente na ovulação. O folículo estimulante tem um leve pico também na questão
quando se vai ovular também. Mas o interessante do estradiol, essa fase depois que passa a menstruação da mulher, é justamente um período que a mulher se sente muito bem, né? Ela tá com o cabelo mais bonito, ela treina melhor, ela tem mais força, ela tem uma beta-oxidação melhorada aqui nesse período, tá? A gente aponta ali que realmente a beta-oxidação está muito mais funcionante. Essa mulher, ela, vamos dizer assim, em termos genéricos, ela queima mais gordura mesmo, tá? Ela está com mais disposição, muito mais energia, tá? Então, olha, vocês já veem que 7, 8, 9 dias já começa, né, já começa a ter um pico maior, tá? E o hormônio folículo estimulante, nessa figura aqui, nessa histologia ovariana, o hormônio folículo estimulante é justamente um dos hormônios que vai maturar esse folículo, e a gente fala de folículo primário, secundário, pré-antral, né, antral pequeno, antral maior, para maturar realmente esse folículo, esse óvulozinho, para que, de fato, quando uma mulher de um ciclo de 28 dias, no 12º ao 14º dia vai ocorrer a ovulação, né? Quem é o responsável, o maior responsável por essa ovulação também é o hormônio luteinizante. Precisamos de pico do hormônio luteinizante, né, para que haja realmente a questão da ovulação. Aqui há um aumento de prostaglandinas, então vamos falar aqui de um pouco de especificidade. Antes da ovulação, essa mulher começa a ficar um pouco mais inflamada, há uma síntese maior de prostaglandinas, de collagenase, justamente para que haja a liberação, tá, desse óvulo, né, desse oócito, chamado mesmo, a palavra ócito, tá? Então, a gente fala que a mulher fisiologicamente ela está mais inflamada no período ali ovulatório, né, para ocorrer a ovulação. Então, ela já pode apresentar uma retenção, né, hídrica, um aumento mais de edema, as mamas também incham. Não necessariamente essa mama dessa mulher precisa, né, ali no período ovulatório, ela precisa doer. Se a gente fala quando essa mama está mais dolorida, que é a mastalgia, que eu vou falar aqui também mais para frente, essa mulher está muito mais inflamada. A gente precisa também averiguar essa questão. Então, a mulher ovulou, tá, gente? Teve aqui o pico, vocês estão vendo o pico do FSH, do LH, estradiol subiu também. Então, houve a ovulação, vocês estão vendo aqui, ó, formação, né, do corpo lúteo. Quem faz uma boa, né, uma boa formação de corpo lúteo, uma boa fase lútea, que a gente fala que é a segunda fase dessa mulher, é progesterona. Quem está preponderante aqui, o hormônio que está, vamos dizer, em pico aqui, é progesterona. E progesterona é um hormônio justamente que vai preparar essa mulher, né, para sustentar uma gravidez, até que outros hormônios gravídicos sejam produzidos, tá? Então, essa fase pós-ovulação, a mulher começa a apresentar, por essa questão da progesterona, porque a progesterona pode ir para alguns caminhos, formação de pregnolona, formação de aldosterona ou de cortisol. Então, por isso que a questão do aumento da retenção, quando a gente fala de aldosterona, perdão, quando a gente fala de cortisol, né, aumento de cortisol, essa mulher muito mais irritabilidade, tá? Muito mais chorosa, labilidade emocional. Bioquimicamente, aqui essa mulher, ela não queima tanta gordura, obviamente, claro, a dieta a gente pode aí ter um manejo melhor, mas assim, suprimir muito carboidrato aqui nessa fase, que é, às vezes, para uma mulher que tem uma TPM mais atacada, pode ser um tiro no pé, eu até brinco, porque ela vai estar com muito mais vontade de comer doce, carboidrato, tá? Essa fase lútea mesmo, a gente percebe que a natureza é muito sábia, porque quando a mulher não, essa questão de guardar mais gordura, a gente é muito mais responsivas à gordura do que o homem, justamente porque podemos gerar um bebê, né? O nosso ciclo menstrual é feito para isso, para a mulher engravidar. Então, a natureza diz que se ela gravida, né? Se ela tiver fecundação, né? Engravidar, ela precisa guardar gordura por 9 meses também para sustentar esse bebê. Então, aqui, realmente, na segunda fase lútea, a progesterona aumentada. Se a mulher, né, aqui também está uma preparação, vocês veem aqui na histologia endometrial, há uma preparação também desse endométrio, tá? Esses hormônios aqui, principalmente progesterona aqui também, estradiol um pouco, mas também para o espessamento, a gente fala essa decidualidade endometrial, justamente para que o embrião, né, depois ali o ócito e o espermatozoide se encontrar, né, fecundar e formar o embrião, para que esse embrião se fixe nessa parede endometrial. Então, existe uma decidualização também.
Só que aí acontece, essa mulher né, não teve fecundação, não tem embrião, há um aumento também, aí a fase inflamatória também aumenta aqui, antes dessa mulher menstruar, justamente não teve gravidez, descama esse útero, né? Então há também a questão dessas contrações aí também um pouco leves, a gente vai ver se tiver dor, tem alguma questão de disfunção, dor muito grande, né? Dores cólicas, dilacerantes, tem a ver também com outra disfunção, né? De uma outra patologia. Então, tem que se ter uma leve contração para que esse endométrio seja expulso, de fato, já que não houve uma gravidez. Então, recomeça todo o ciclo. A mulher menstruou, inicia tudo novamente. Então, só aqui, resumindo um pouco essa questão do ciclo menstrual, tá? Então, aqui já falei aqui para vocês, ó, a histologia ovariana, hormônios, né, preponderantes, quando se fala que até em temperatura corporal, né, quando essa mulher vai ovular, ela tem um aumento ali também dessa temperatura corporal, é bem interessante. A histologia endometrial, tá? Que aí essa mulher, aqui quando se fala dessa descamação, porque não houve gravidez, aí esse útero vai descamar e a mulher menstrua. Quem que influencia totalmente esse ciclo menstrual? A nutrição, tá? Estresse, emoção, luz, odor, som, tudo isso influencia no nosso ciclo menstrual, tá? E aqui, só para vocês entenderem melhor essa fase lútea, porque a fase folicular é uma fase que a gente diz que pode ser mais curta ou mais longa, tá? Ela varia um pouco mais. Só que a progesterona é uma fase fixa, tá, gente? Ela pode durar ali, dependendo de cada, né, quantos dias são esse ciclo, entre 12 a 16 dias. Então, aqui essa é uma formação realmente hormonal, né? Eu até fiz questão de deixar aqui para vocês também, justamente para entender, quando eu falei para vocês a molécula, né? Vamos aqui partir né, desse processo de formação dos hormônios sexuais, né, femininos. A molécula ali que vai né, que vai começar tudo é colesterol, através aqui da enzima P450, ela é clivada em pregnenolona, e ela pode ter esse caminho através da 3-beta-hidroxisteroide, que também dependente de vitamina D, diga-se de passagem, né? Vitamina D age muito nessa enzima justamente para a formação de progesterona. Uma boa fase lútea tem que ter níveis adequados de progesterona para formar um bom corpo lúteo, tá? E ela pode ser desviada aqui para algumas questões, para formar, como eu falei para vocês, de alopregnolona, perdão, de aldosterona, justamente o excesso de aldosterona vai estar muito ligado aí ao edema, ao inchaço também nas mamas, e também o desvio para o cortisol, né, aumento do cortisol aí, e deficiências nutricionais, especialmente de magnésio nessa fase, de ácidos graxos essenciais, ômega 3 e vitamina B6, tá? Reduz bastante a síntese de neurotransmissores importantíssimos, por isso que essa mulher na fase lútea, ela tem tantas questões, tá? Porque é uma redução natural de dopamina e de serotonina, tá? Isso sem ela ter ainda o diagnóstico de TPM, né? De síndrome pré-menstrual, tudo bem? E aqui um estudo fala justamente, revisando essa questão da síndrome pré-menstrual. Gente, dias que essa mulher realmente começa a ter sintomas da síndrome pré-menstrual é justamente de 5 a 7 dias. Só que tem mulheres relatando que já ali, ó, a partir do 16º, que é um ciclo de 28 dias, quer dizer, quase 10 dias antes, praticamente, essa mulher já começa, 10, 12 dias antes, essa mulher ter sintomas ali, realmente, de alteração, de síndrome pré-menstrual. O que se considera normal é justamente essa questão de 5 até 7 dias, tá? E aqui, né, brincadeiras à parte, a mulher tem mulher que realmente a irritabilidade está muito aumentada, raiva, a labilidade emocional, e isso é bastante que a gente tem que realmente entender dessa mulher. Então, o treino muitas vezes, né, o treino ela não consegue às vezes fazer com tanta intensidade como ela estava fazendo antes, muitas vezes perde um pouco de força, isso falando até para mulheres treinadas mesmo, mas essa é uma questão aqui realmente quando a gente fala de síndrome pré-menstrual, tá? O American College, né, de Obstetrícia e Ginecologia americana, o que eles classificam, tá? A questão da TPM, tá? É justamente ter um sintoma afetivo mais um sintoma somático,
para ser diagnosticado a TPM, a síndrome pré-menstrual, tá? Então, entre os sintomas afetivos, a questão da depressão, a agressividade, essa irritabilidade que muitas mulheres relatam, a ansiedade não mais fisiológica, e sim um pouco mais patológica, tá? Crise de raiva ou choro que essa mulher sente, tá? Nesse período antes da menstruação, confusão mental também, tem muitas mulheres que relatam, e até isolamento social. Mas tem que ter também um sintoma somático, aí a gente fala mastalgia, né, dores nas mamas, distensão abdominal, cefaleias, dores de cabeça, edema de extremidades, mudança aqui ó, no padrão alimentar, o apetite, o ganho de peso, sim, tem mulheres, eu tenho paciente tem uma paciente que ela aumenta até de 2 a 3 quilos antes de menstruar. Então, é um ganho bastante grande, né? Quando a gente fala de aumento de peso, muitas vezes tem muito a ver com a retenção mesmo, tá? Dor e fadiga, tá? Só que existe um outro transtorno, outro distúrbio, e aqui não é somente a síndrome pré-menstrual ou a TPM, tá? É justamente aqui fala de distúrbio disfórico pré-menstrual, e alguns estudos colocam síndrome disfórica pré-menstrual. E quem caracteriza isso, né, o Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, que né, dá realmente esse diagnóstico, deve estar presente 5 ou mais sintomas na maioria dos ciclos menstruais durante a última fase, como eu falei para vocês, né, semana da fase lútea, ali antecedendo a menstruação, sendo que estes começam justamente a diminuir após o início da fase folicular, que é quando a mulher menstrua. Então, a mulher menstruou, ela já começa a diminuição desses sintomas. E eu vou mostrar para vocês na próxima tabelinha, dentre os 5 ou mais sintomas relatados, deve estar presente pelo menos um dos 4 primeiros listados. Olha aqui. Um dos primeiros 4 listados tem que estar presente e, ao todo, também tem que estar 5 sintomas para se caracterizar esse distúrbio disfórico pré-menstrual, tá? Então, humor deprimido, sentimentos de falta de esperança, pensamentos autodepreciativos, por isso que não é uma síndrome só, não é só uma TPM, aqui é um distúrbio muito mais grave, tá, gente? Acentuada ansiedade, tensão, sentimento de estar com nervos à flor da pele, irritabilidade afetiva acentuada, raiva ou irritabilidade persistente acentuada ou conflitos interpessoais aumentados. Então, precisa ter um desses 4 aqui e mais alguns desses sintomas aqui, porque tem que ter pelo menos 5 sintomas. Diminuição do interesse pelas atividades habituais, sentimento subjetivo de dificuldade em concentrar-se, essa mulher reclama muito de falta de concentração, letárgica, fadiga fácil, acentuada, falta de energia, acentuada alteração desse apetite, excessos realmente alimentares, e aqui não está ligado a distúrbios de comportamento alimentar, tá? É excessos alimentares mesmo. Ou avidez por determinados alimentos, principalmente doces, né? Se relata muito a questão do chocolate, principalmente. Mulheres, hipersonia, né? Muita vontade de dormir, ou mesmo a insônia. Sentimento subjetivo de descontrole emocional, e outros sintomas físicos, como também estão relatados na questão da TPM, tá? Então, nem vou repetir aqui para vocês. Bem, mas vamos lá aqui já, né, quis trazer essa introdução sobre a síndrome pré-menstrual para poder caracterizar para vocês, mas aqui justamente eu falei de inflamação fisiológica desse período pré-menstrual. Então, aqui é um trabalho de associação de marcadores inflamatórios na síndrome pré-menstrual em mulheres jovens, tá? Então, há um aumento, sim, né, nos níveis plasmáticos e endometrial, como eu falei, até expliquei para vocês na hora que eu estava falando ali no ciclo menstrual, de fatores inflamatórios, PCR, proteína C reativa, interleucina 6, interleucina 1B e o TNF-alfa, tá? Então, há um aumento, sim, desses marcadores inflamatórios, aumentam ali após a ovulação e níveis maiores durante a menstruação. De fato, essa mulher realmente está mais inflamada. Aqui eu trago, né, não é um fitoterápico, mas eu trago aqui esse nutriente, ácidos graxos essenciais é uma questão realmente para se trabalhar. Nesse estudo aqui fala-se do efeito do ômega 3, né, e a suplementação, né, de ômega 3, e os seus efeitos na síndrome pré-menstrual, né, nessa melhora da qualidade de vida, né, e é um estudo randomizado, clínico, bem interessante. Então, 95 mulheres já com diagnóstico de TPM, elas fizeram o uso de 1 grama de óleo de peixe com 180 miligramas de EPA e 120 miligramas de DHA, não é nenhuma dose tão alta assim,
ou placebo também, né, tinha o grupo controle, por 8 dias. Aqui sempre esses estudos de síndrome pré-menstrual são 7 dias ou 8 dias antes da menstruação e 2 dias por 3 ciclos, tá? A maioria dos estudos também apontam esse tempo de estudo por 3 ciclos. Então, o que se foi visto, tá? Que o ômega 3 melhorou 13 dos 14 sintomas de TPM que essas mulheres preencheram, né? Seus questionários ali, as escalas, né? De sintomas, tanto físicos como comportamentais, tá? Somáticos comportamentais, emocionais e físicos, realmente característicos, né, da TPM, tá? Então, foi interessante, mas trazendo aqui para vocês uma outra questão em relação à EPA e a GLA, né? E aqui foi um estudo em vivo e in vitro os efeitos do ácido gama-linolênico, GLA, e do ácido eicosapetanoico, né, realmente de EPA aqui, que tem muito mais estudos falando que essa parte de EPA é muito mais anti-inflamatória, tá? Na questão da produção das prostaglandinas, como eu falei para vocês, e do ácido araquidônico ligado ali na cascata inflamatória em células humanas do endométrio, tá? Então, o que foi visto é que a associação de EPA e de GLA, né, no endométrio, nessas células, né, o estudo em vivo e in vitro, diminuiu a produção de prostaglandinas E2, tá? Em teoria, né, o óleo de prímula poderia aumentar as concentrações de ácido gama-linolênico, tá, de GLA, e diminuir a inflamação. Então, possivelmente aí aliviando alguns sintomas da síndrome pré-menstrual. Só trazer aqui só um parêntese nessa questão aqui, óleo de prímula, realmente muitas questões, tem vários estudos falando de óleo de prímula, de óleo de borragem, né, nessa questão realmente das concentrações de ácido gama-linolênico, né, de GLA, mulheres respondendo bem nos estudos, mas também na prática clínica, eu falo até para vocês que algumas pacientes minhas respondem bem, tá? E outras não, tá, gente? Realmente tem essa questão quando a gente fala quando a gente começa aqui a falar de nutrientes, e a questão do óleo de prímula é algo interessante que eu quis trazer para vocês, tá? Bem, síndrome pré-menstrual, perdão aqui, eu estava aqui ligado. Esse é um estudo aqui no Brasil, em São Paulo, e falando do relato da síndrome pré-menstrual e distúrbios do sono, tá? Um estudo epidemiológico do sono feito na cidade de São Paulo. A prevalência de TPM nessas mulheres estudadas foi, assim, bem grande, 72,6% dessas mulheres relatando realmente a prevalência da TPM, né, já diagnosticada de fato, não é uma coisa subjetiva, tá? Mais comum em mulheres, aqui foi interessante esse achado aqui no estudo, que foi mais comum em mulheres com parceiros, tá? O sono, elas tinham uma quantidade de horas boa, né, um sono quantitativo maior, porém com muita baixa qualidade. E elas tinham essa sensação de sono não reparador, mesmo dormindo ali em torno de 7 a 8 horas. Então, muitas questões aqui ligadas a essas mulheres com TPM, até porque, né, se elas já têm depressão ou algum distúrbio, por exemplo, a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, com TPM, isso também agrava, tá, gente? Porque é meio que um ciclo aí até vicioso. Então, o sono aí nessas mulheres também é algo que tem certos distúrbios, tá? E aí, quando a gente fala de sono, e aqui a gente já traz aqui uma vasta questões aqui, o Caio pode até falar aqui bastante também. Quando a gente quer que essa mulher relaxe, até porque irritabilidade, crises de raiva, essa mulher está muitas vezes com esses nervos à flor da pele, relaxar e dormir, né, melhorar justamente o ácido gama-aminobutírico, então o famoso GABA, né, que é um dos neurotransmissores realmente realmente relaxante, né, no nosso sistema nervoso central. Então, para essa mulher dormir bem, a gente precisa ter uma estimulação. Aqui eu trouxe até uma imagem de um estudo, justamente para mostrar para vocês que a gente precisa, aqui, quando a gente fala do ciclo vigília e sono, tá? Eu não vou entrar muito nessa questão da arquitetura do sono, mas quando a gente, né, quando a gente fala de vigília, o dia, e essa mulher à noite, ela precisa realmente deixar esse sistema aqui, quando a gente fala, né, no núcleo tubero mamilar, tá?
né? Então, a gente precisa desligar aqui esses núcleos aqui e realmente deixar o núcleo aqui, deixa eu só ver aqui para vocês, gente, é o núcleo pré-óptico ventrolateral, justamente, né, aumentar aqui o neurotransmissor GABA para que venha o sono, relaxar e essa mulher possa dormir melhor. Então, aqui a gente já pode ir falando de várias espécies vegetais, camomila, tá? Perdão, maracujá, passiflora carnata, mulugu, melissa, tá? Aqui, centelha asiática, L-teanina, taurina, a gente pode fazer uso aqui, já pensando em algumas espécies, tá? Óleos essenciais, aqui eu falo na questão realmente aqui da aromaterapia, tá, gente? Quando eu falo de higiene do sono, eu passo também para as minhas pacientes essa questão de um pouco de aromaterapia também, né? Aqui não são óleos comestíveis, né? Coisa, não tem nada a ver com isso. Lavanda, laranja doce, rosa mosqueta, menta peperita, tá? Então, se a gente vai utilizar realmente extratos desses vegetais aqui, ou se vai utilizar em forma de chá, muitas vezes dá para a gente fazer aqui chá de camomila, maracujá, mulugu, folhas de maracujá, mulugu, eu digo que é eu chamo chá sono reparador, dá para a gente fazer o uso, né, fazer a mistura dessas 3 ervas, então assim, ou então mesmo fazer o uso realmente de encapsulado. Então, a gente precisa realmente estimular essa questão realmente do ácido gama-aminobutírico, né, realmente do GABA, tá, para que essas mulheres possam dormir melhor. Mas, vamos lá, a cúrcuma, né? Não tem como a gente falar de síndrome pré-menstrual e de diversas questões de discussões, né, da mulher em si ligada ao seu ciclo menstrual, porque cúrcuma tem diversos, centenas, né, de trabalhos, e aqui até uma brincadeirinha à parte, a cúrcuma cura, eu vi isso num congresso, achei interessantíssima essa frase, cura desde uma unha encravada, eu só não sei se ela cura um mal de amor, tá, gente? Mas eu gostei muito dessa frase e trouxe aqui para vocês, mas vamos falar de estudo, vamos falar de artigo científico, justamente aqui falando da curcumina, né, o composto aqui ativo da cúrcuma, atenuando a severidade da síndrome pré-menstrual, os sintomas, né, da síndrome pré-menstrual, estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado. Então, 35 mulheres placebo e 35 mulheres no grupo de intervenção que tomaram curcumina 100 miligramas 2 vezes ao dia, né, que foi administrado por 7 dias antes e até 3 dias depois, também, olha, por 3 ciclos consecutivos, tá? E o que foi visto realmente no grupo da curcumina, tá, gente, que melhorou significativamente, tá? Os sintomas físicos, né, elas preenchem questionários, né, escalas, para justamente avaliar essa questão dos sintomas físicos, comportamentais e de humor e a severidade total da TPM, escalas ali com scores, justamente para poder elas ver o que de fato após, né, a intervenção, e aqui realmente as mulheres do grupo que tomou, né, comparado com o grupo placebo, teve uma melhora significativa desses sintomas todos ligado à TPM, tá? Gengibre, né, gengibre officinale, então, assim, efeitos do tratamento do gengibre na severidade da síndrome, né, dos sintomas da síndrome pré-menstrual, é outro queridinho também. Só deixando uma observação para a anterior, aqui foi, né, o estudo realmente com a curcumina, tá? Mas a gente pode também fazer o uso, né, do açafrão da terra, tá, da cúrcuma, aí também em forma de alimento, pode também fazer chá, tá, gente? A gente também tem que estimular essa questão, tanto, né, eu como nutricionista, tanto da alimentação como do uso de chás. E quando a gente fala, né, para nós nutricionistas, Caio, por favor, me corrija, se a gente não prescreve a curcumina, tá? Que foi o estudo, a gente prescreve a curcuma longa, extrato padronizado e tantos % de curcuminóis ali em torno, da gente vê muitas formulações em relação a de 95 a 98% de curcuminoides, então é assim que nós, nutricionistas, prescrevemos. Caio, me corrija se eu estiver equivocada, viu? Mas é isso, tá, gente? E aqui, voltando para a questão do gengibre, né, o estudo randomizado, duplo cego também, placebo controlado, também com 70, né, mulheres, 35 no grupo placebo e 35 na intervenção com o extrato de gengibre, 250 miligramas 2 vezes ao dia, 7 dias antes e até 3 dias depois também da menstruação.
tá? O que foi visto é que essas mulheres aqui do grupo que tomou gengibre, vocês estão vendo aqui, no primeiro, gente, é bem interessante, elas preencheram, né, questionário, registro, justamente para avaliar esses sintomas, e no primeiro, né, no primeiro, segundo e terceiro mês, houve uma mudança, houve uma redução significativa, tá, gente? Dos sintomas, tanto físicos, emocionais, tá, e comportamentais da síndrome pré-menstrual no grupo que foi tratado, né, no grupo que foi tratado com gengibre em relação ao grupo controle, ao grupo placebo, tá? Então, são estratégias aí que a gente pode utilizar dentro da fitoterapia, claro, né, com a sua especialidade em fitoterapia ou mesmo o título de especialista aí para poder prescrever a questão de fitoterápicos. E outra queridinha que eu gosto tanto de chá, tá? Chá de canela é bem interessante também. Chá de gengibre também utilizo muito com minhas pacientes, tá? Tem vários efeitos, aí se a gente for ver tantas funções e questões realmente ligadas ao gengibre. E aqui, cinnamon, canela, né? Os efeitos comparativos do cinnamon, canela, aqui foi com a medicação ibuprofeno, tão comum entre as mulheres que sentem cólicas, e tem um nomezinho comercial que muitas mulheres tomam, mas a forma ibuprofeno, no tratamento aqui, gente, da dismenorreia primária, são as cólicas menstruais, chama-se dismenorreia primária, um estudo também randomizado, duplo cego, né, controlado, e aqui eram justamente aquelas figuras do estudo, aqui, elas foram medidas, né, a severidade dessa dor nos grupos, então tem aqui o grupo placebo e azul, o grupo ibuprofeno e o grupo da canela. A severidade, gente, a intensidade e a duração da dor, elas foram monitoradas no grupo durante as primeiras 72 horas do ciclo, então nos 3 dias ali do ciclo menstrual, né, nos primeiros 3 dias. E aqui, para vocês verem o tempo de duração da dor, tá? 24, 48 e 72 horas. Tanto a severidade da dor como a duração da dor, vamos aqui por partes, tá? Em relação ao grupo, vocês estão vendo aqui o grupo placebo, o grupo que tomou canela, deixa eu só colocar aqui para vocês, foram 114 mulheres, tá? Desse estudo, 38 tomaram placebo, né, que foi amido, tá, uma cápsula com amido, 38 ibuprofeno, 400 miligramas, e 38 no grupo canela, 420 miligramas de extrato de canela, tá? Em relação ao grupo canela, com o grupo que tomou fármaco, né, ibuprofeno, realmente o grupo que tomou a medicação, tanto a severidade da dor, né, diminuiu bastante, como a duração dessa dor, tá? Então, em relação canela e grupo que tomou o fármaco, realmente não tem como discutir, tá? Mas o grupo que tomou canela em relação ao grupo placebo, realmente a canela foi uma estratégia interessante. Teve uma diminuição dessa severidade da dor em relação ao grupo placebo e também uma diminuição. Vocês estão vendo aqui, ó, quando a gente fala de duração de dor, o grupo placebo lá em cima, e quando a gente vê aqui em relação à canela aí diminuindo também essa duração da dor, dessas mulheres. Então, é mais uma estratégia que a gente pode estar utilizando com essas mulheres quando a gente fala de cólicas de cólicas menstruais, desculpa. Então, essa mulher ali menstrua, essa cólica muito né, forte, e até uma questão, quando a gente, os estudos ali apontando o que é também uma cólica normal. Essa cólica que a gente fala regular dentro de um ciclo menstrual, ela acontece, né, essa mulher realmente está mais inflamada, há uma dor sim, só que a severidade dessa dor não pode ser tão grande que essa mulher precise tomar um fármaco. Se essa mulher precisa todo o ciclo menstrual tomar um fármaco, é necessário também que ela, juntamente com o seu profissional médico, veja, né, investigue por que essa cólica está tão intensa, tão dilacerante por muitos dias, e aí a gente já acende, né, uma luzinha ali para a questão da endometriose, que tenha muito essa questão da cólica muito intensa. Claro, a endometriose não é tão fácil de ser diagnosticada, mas já acende uma luzinha. Eu vejo no consultório, quando eu falo para minhas pacientes, obviamente a gente não dá diagnóstico, né, mas, né, nós nutricionistas, mas assim, a gente já tenta encaminhar essa mulher, seu profissional médico, a gente já conversa um pouco mais de segurança e dá também ela a questão para que ela possa ir atrás, né, de averiguar, né. E
Então, aqui, quando a gente fala também, já que é uma das questões que aumentam muito na síndrome pré-menstrual, a dor, né, nas mamas, a mastalgia, e aqui foram para ver os efeitos, né, da a matricária camomila, da camomila, extrato de camomila, na dor, no controle dessa dor cíclica mastálgica, né? Essas mulheres sempre com, além do edema, as dores nas mamas. Também um estudo duplo cego, placebo controlado, randomizado, tá? Então, foi feito aqui com 60 mulheres com mastalgia, então elas já tinham um diagnóstico de mastalgia, 30 no grupo placebo e 30 com extrato aqui da camomila, né, da matricária camomila. É um extrato, até nesse estudo eu quis ver direitinho como é que era esse extrato, mas foi uma indústria farmacêutica que fez o extrato, então não tinha lá, é um extrato alcoólico, né, então não tinha lá questão de padronização, tudo. Vi lá no final também do estudo que não tinha conflito de interesse, mas como é que foi feito esse extrato, não tinha lá, somente a indústria. Então, essas mulheres tomaram 5 gotas 3 vezes ao dia por 2 meses, e a parte utilizada para fazer esse extrato foram as flores, tá? O que foi visto é que essas mulheres, né, comparado aqui com o grupo, né, o grupo da intervenção e o grupo placebo, as mulheres que tomaram, né, esse extrato de camomila teve uma diminuição realmente né, após os 2 meses, né, de intervenção, teve um aumento significativo na redução dessa dor nas mamas, da mastalgia. Então, algo interessante também para se fazer o uso, já que a camomila é bem interessante também quando a gente fala além de relaxar, né, também a questão da dor nas mamas, tá? Aqui, na verdade, já falando um pouco de síndrome, tá? Síndrome dos ovários policísticos, e aí tem diversos estudos de vegetais, né, de acordo com uma infinidade, né, de estudos, um amplo espectro aí de ervas pode ser usado sim para melhorar, além da questão da síndrome pré-menstrual, né, vários aspectos também dessa síndrome do ovário policístico, que aí realmente é um capítulo à parte quando a gente fala indo para a SOP, né? Ervas tais como cinamomo, verum, fenogrego, né, trigonella aqui, foeno, e o Vitex agnus castros, muito utilizado nessa questão do ciclo menstrual, na regulação do ciclo menstrual. Caio aqui pode até falar um pouco mais, a gente até ontem na live comentando, pode ter impacto sim sobre as disfunções menstruais aqui ovulatórias, e quando a gente fala aqui também, porque a síndrome do ovário policístico, mulheres com disfunções ovulatórias, tá? Mulheres que muitas vezes menstruam, mas não têm ovulação também pode acontecer, tá? Ou mulheres que têm ciclos muito espaçados, que é uma coisa que acontece na SOP. Então, ciclos superiores ali a 35 a 40 dias, ou menos do que 9 ciclos anuais, tá? Teve um impacto também sobre a questão da obesidade, então esse aumento aqui do peso também. Quando a gente quer, gente, regular bem essa mulher, a primeira coisa que a gente fala é a diminuição do peso dessas mulheres, tá? Essas mulheres muito mais inflamadas. Então, claro, a obesidade tem muitas questões, multifatorial, mas a diminuição do peso é algo que a gente precisa tocar em relação a essas mulheres, principalmente quando a gente fala de SOP também. A resistência à insulina, que é uma das características principais ali também em relação à SOP, essa discussão lipídica metabólica que acontece também, já que é uma doença endócrina metabólica, androgênios em excesso, né, nas condições relacionadas. Então, chamando aqui a atenção do Vitex, tanto ele entra na questão da síndrome premenstrual, como também da SOP também. Nesse estudo aqui, né, nessa revisão bem grande aqui com o Vitex, né, com a dosagem, o modo de usar, né, padronizado em 0,5% de agnosídeos, com essa padronização, a sugestão de dose, né, nos estudos ali apontando de 50 mg a 300 mg dia, né? E em estudos, a padronização, gente, geralmente, em geral, é em 3%, vocês estão vendo a padronização muito mais alta nos estudos, principalmente nessa revisão aqui que eu estou trazendo para vocês, nessa revisão de artigos, e as doses são de 30 a 40 miligramas, tá? Aqui a dosagem e modo também de usar. Não tem a ver com fitoterapia, mas quando a gente fala de síndrome premenstrual, cálcio, ali até porque quando eu mostrei para vocês a fase lútea, a questão realmente
né, da formação ali de progesterona, efeitos do cálcio na síndrome pré-menstrual, também um estudo duplo cego, randomizado, controlado. 64 mulheres, né, com diagnóstico de TPM receberam placebo ou 500 miligramas de cálcio por dia, aqui por 2 meses, né, 2 ciclos menstruais. E o que foi visto é que essas mulheres melhoraram ansiedade com a suplementação de cálcio, depressão, mudanças emocionais, retenção de líquido e mudanças somáticas. Só para mostrar aqui para vocês que aí, ó, justamente, quando a gente fala de ansiedade, depressão, sintomas hormonais somáticos, no grupo que tomou a suplementação de cálcio em relação ao grupo placebo. Então, houve uma melhora bem interessante no grupo que tomou, né, a suplementação de cálcio, né? Então, realmente a gente precisa. Claro, se for falar mais, né, de nutrientes, a gente vai ver aí a questão também da vitamina B6, da vitamina B9, mas principalmente da peridoxina também, mas a B9, também ácido fólico, muito ligado também à formação de neurotransmissores importantes, já que a gente vê que há uma depleção de dopamina, de serotonina, principalmente de serotonina, nessa questão da síndrome pré-menstrual, tá? Essa fase antes dessa mulher menstruar, tá? E baixas concentrações de cálcio, estimulando aí a produção do hormônio da paratireoide, que em excesso pode, sim, alterar o humor, possivelmente via interação, como eu estou falando aqui para vocês, com a serotonina, né, com a redução de níveis de serotonina, tá? Serotonina é um neurotransmissor muito importante quando a gente fala de regulação também de apetite, a questão realmente dessa melhora do humor, tá? Então, e nós mulheres já temos naturalmente menos níveis de serotonina comparado aos homens. E também há uma questão cíclica, vamos dizer, do ciclo circadiano, que níveis de serotonina muito menor, vão começando a baixar ali 4, 5 horas da tarde, esses níveis tendem também a diminuir desse neurotransmissor. Então, é importante que a gente tenha essa, não somente empatia, mas que a gente possa entender e ajudar essa mulher, quando chega para a gente no consultório, de todas essas questões relacionadas, já que tem a questão da fisiologia, vamos dizer puramente, e também se ela já tem, que muitas chegam com esse diagnóstico de síndrome pré-menstrual, tá? E aqui falando também, né, de canela, e quando a gente fala aqui, voltando aqui para a questão também até da SOP, e esse estudo foi bem interessante justamente para ver a questão da ciclicidade, né, vamos dizer, menstrual dessas mulheres com síndrome do ovário policístico, um estudo também randomizado, controlado, tá? Então, era para determinar o efeito da canela na ciclicidade menstrual, tá? Para ver se essas mulheres tinham ciclos mais normalizados e a disfunção metabólica em mulheres com síndrome dos ovários policísticos. Então, um estudo prospectivo, controlado com placebo, duplo cego, randomizado. 45 mulheres com SOP foram randomizadas, né, de 1 para 1, para receber suplemento de canela, 1,5 grama, tá? Ou placebo por 6 dia, né? Ou placebo por 6 meses, um estudo até um pouco maior. Então, como foi feito? 125 miligramas por cápsula, 4 cápsulas ao dia, 3 vezes ao dia, para dar o total, realmente, da suplementação sugerida, tá? Bem, comparando aqui o grupo, né, que foi tratado, aqui né, o início do estudo, baseline, e aqui o grupo que foi tratado com canela em azulzinho aqui, e o grupo placebo. Então, realmente, as mulheres que foram tratadas com extrato de canela, os ciclos menstruais foram mais regulares, tá? Após ali o término, né, no período ali do estudo, tá? E principalmente no término desse estudo, foi bastante visto isso. E também foram avaliados exames hormonais, né? Então, os níveis de progesterona, aqui até vou trazer uma observação à parte, foram medidos os níveis de progesterona na fase lútea, gente. O que eu falei para vocês lá no início? É importante, quando a gente vai avaliar exames bioquímicos, hormonais, né, os hormônios sexuais dessas mulheres, precisam saber o tempo do tempo do ciclo menstrual que eles foram coletados. Então, aqui eu não vou abrir muita questão de exames bioquímicos, mas só para trazer para vocês, é que, por exemplo, estradiol, FSH, LH, terceiro dia do ciclo, né, terceiro dia do ciclo menstrual, essa mulher precisa medir esses exames. Progesterona, para a gente saber como está a fase lútea, para saber uma boa fase lútea dessa mulher, é na metade, para medir progesterona, na metade da fase lútea, tá? Então, a gente tem que dar
essa orientação para essa paciente, se a gente for realmente avaliar esses hormônios sexuais. Então, metade da fase lútea entre 21º a 23º dia do ciclo, ou 7 dias antes dessa mulher menstruar. Níveis mais ideais, tá, de progesterona tem que estar maior do que 3 nanogramas por ml. Confirmar aqui que essas mulheres, né, com SOP, aqui, com síndrome do ovário policístico, menstruaram e tinham ovulação, então, uma menstruação ovulatória, tá? Porque muitas mulheres podem também, com SOP, menstruar, mas não ter ovulação, que a gente fala ali nos fenótipos a anovulação, tá? Então, isso é uma particularidade. Só para deixar para vocês, níveis mais otimizados de progesterona é maior do que 7 nanogramas, tá? Ou 20 nanomols, dependendo ali como é que vai ser medido, né, por laboratório, qual a unidade de medida. Então, maior do que uma boa fase lútea, boa produção de progesterona, maior do que 7 nanogramas ou 20 nanomols. Aqui já apontou aqui que ela realmente tinha níveis de progesterona maior do que 3, essas mulheres, né, que melhoraram esses ciclos menstruais, ficaram mais regulares e confirmou também a menstruação ovulatória, tá? Outra coisa bem interessante que aqui a gente traz, os efeitos da menta, tá? Né, em relação, né, aqui o chá, gente, de menta, né, de hortelã, em relação ao hirsutismo. O que é o hirsutismo? É pelos, né, onde a mulher não tem, é característico do homem, né, barba, um buço, na linha aqui da barriga, nas costas, então pelos grossos, então é isso o hirsutismo, muito característico de muitas mulheres que têm SOP. E aqui, número de 21 mulheres no sudoeste da Turquia. Então, a estratégia foi a utilização de chá de hortelã, 250 ml, tá? 2 vezes ao dia, e o grupo placebo tomou chá verde, tá, gente? Mas o grupo que foi para se ver realmente os efeitos do chá de hortelã, 5 gramas de ervas secas, uma infusão por 5 a 10 minutos. Então, foi visto nessas mulheres uma melhora do efeito anti-androgênico, inclusive em relação também à questão da acne e dos pelos. Vocês estão vendo aqui, ó, pelo, barba aqui na mulher, né, na linha aqui do umbigo, aqui, na barriga e também nas costas, tá? Outro estudo também com chá de hortelã, bem interessante, para ver esses efeitos anti-androgênicos na síndrome do ovário policístico, também um estudo randomizado, controlado, tá? E o consumo que essas mulheres fizeram no estudo foi justamente de chá 2 vezes ao dia durante 30 dias, mostrando aqui diminuição, né? Não teve questão significativa, mas mostrando, sim, a diminuição de testosterona livre total e sintomas também do hirsutismo, tá? Perdão. Opa, gente, desculpa, sai aqui um pouquinho. Só um momento aqui, gente. Tranquilo, André, tranquilo. Tá. Deixa eu sair daqui. Então, puxando aqui um pouquinho... André, só um minuto. Pode falar, até para respirar um pouquinho. Até para você perceber que você não está sozinha na sala, tá? Mas já houve algumas... Eu digo isso porque quando eu apresentei, eu fui palestrante, né, aqui, e era o Leandro que estava moderando, eu sempre falava com ele assim, Leandro, tá me escutando tudo certo, porque você fica, né, fica isolado, falando, mas o pessoal já fez algumas perguntas aqui, tá? Tem uma dessas perguntas, eu até que foi a Eunice, que ela fez uma pergunta bem legal, e eu queria perguntar para ti, mas quando terminar a tua fala, eu queria complementar, porque a pergunta dela foi bem interessante. Então, se você, porventura, for tocar algo do tipo, algo nesse assunto, né, com relação à pergunta dela, seria ótimo. Tem uma pergunta de uma pessoa que está aqui, fez a pergunta, né, quando você está falando do açafrão, né, na verdade, você falou da curcumina, que ela perguntou qual foi a quantidade de curcumina no estudo. Eu vi que depois você falou da curcumina, do açafrão da terra, né, e ela perguntou qual seria essa dose de curcumina, tá, realizado no estudo, que, salvo engano, você até mesmo já tinha no slide, acho que ela perguntou antes disso, e quanto à pergunta da Eunice, isso, aí, né, então, que seria a dose da curcumina, né, que seria
Já Isso. existe aí produtos, medicamentos aí patenteados, enfim, no Brasil que tem essa dosagem, uma dose mais alta, né, do Isso. extrato do açafrão, que contém mais Isso. ou menos isso aí de cucuminóis, né, de curcumina. Mas eu queria já deixar para ti a pergunta da Eunice, Uhum. que ela questiona, né, com relação à saúde da mulher, se tem alguma espécie vegetal estudada, enfim, com relação à hipermobilidade articular, né, que algumas mulheres elas apresentam no período pré-menstrual. E perguntou se existe se você sabe de algum trabalho que tem essa relação com essa hipermobilidade articular e risco de lesão, né? Então, que basicamente seria, né, problemas aí na síntese de colágeno, né, ter um problema aí osteoarticular em mulheres na TPM. E aí, Isso. nesse ponto, né, se você... a Valéria pediu para você voltar para o slide do hortelã, tá? O slide que você Hortelã, acabou de... nota aqui. Então, se tu fores trabalhar, se tu fores falar um pouco disso, tocar nesse assunto relativo à hipermobilidade articular, enfim, fica à vontade, tá, de estar falando, mas eu disse, ótima pergunta, e eu já queria comentar algo do tipo ao final da fala da André, tá? Então é isso. Então, tu já mostrasse aí a dose da curcumina, tem essa questão A dose relativa... de estudo foi 100 miligramas 2 vezes ao dia, né? Isso, da hipermobilidade e também aí pediram para tu voltar para esse slide do hortelã, que é o que tu quiseres. Pronto, Vamos, pode continuar. Estamos vivos, estamos aqui escutando, você não está sozinha. ótimo, Então, ótimo. Pois vamos pode lá. ficar tranquilo. Gente, eu confesso para você que realmente eu não vi muito estudo, não vi realmente estudo sobre hipermobilidade na síndrome menstrual. O que é relatado é que a questão de dor articular, algumas mulheres podem sim apresentar dor articular ou um aumento de fadiga, e aí fadiga aqui também, a questão da fadiga, cansaço também muscular, tá? Bem, essa questão de dores, essa mulher também mais inflamada, tem a questão também de colágeno, tem como é que está realmente a alimentação também, além de síntese de colágeno, tem que ver se realmente essa questão mais inflamatória dessa mulher. Então, por isso que a cúrcuma, gengibre tem sido bastante utilizado para essa questão anti-inflamatória, quando a gente fala, e colágeno tipo 2, que é o que a gente usa, né, realmente, em relação para a questão articular, tanto preventiva, né, como também quando já tem algumas questões aí de patologia, de dor, de condromalácia, de alguma questão osteoarticular, o colágeno tipo 2, né, tem vários estudos, numa dosagem que aí de 40 miligramas, que é o que a gente oferta quando a gente fala, e fazendo até, né, muitas vezes, dá para fazer aí uma associação, né, de fórmula ali colágeno tipo 2 e com alguns compostos vegetais aí, também, né, com essa ação anti-inflamatória. Confesso para você que hipermobilidade, não vi estudo sobre isso, mas é até bom que vou anotar aqui para poder também tá buscando, tá, Caio? Se você quiser acrescentar mais informações, te agradeço também. Perfeito, perfeito. Fica à vontade. Até, ótima pergunta da Eunice, de fato. Vou até anotar. Eu queria, enfim, ela perguntou aqui, ninguém perguntou mais por enquanto, mas enfim, pode continuar que quando terminar a tua fala, a gente continua. André, já são 9h06, te avisando, só para te situar no tempo, tá? Pronto, Eu deixei vários fica à vontade. slides, porque realmente quis trazer um pouquinho mais de questões, como a gente até conversou ontem na live, que tem muita questão para a gente falar, mas vou tentar aqui correr um pouquinho mais, né? Tá, perfeito. Tá bom, quando a gente fala aqui, agora passando para uma questão de libido, essa mulher com síndrome pré-menstrual, síndrome do ovário policístico, tem uma questão também que muitas mulheres relatam no nosso consultório, diminuição de libido, né? Diminuição desse desejo sexual. Então, aqui um pouco de neurobiologia, justamente desse desejo sexual, estímulos aí, essa mulher precisa receber alguns estímulos, tais visual, auditivo e tátil também, para que seja que estimulado nessa questão do córtex frontal orbital, tá, gente, perdão, que é o sistema pré-límbico, precisa ser estimulado.
Depois que esse córtex frontal ele é estimulado, ele vai estimular o núcleo accumbens, tá? O núcleo accumbens é bem interessante, que é a questão do prazer biológico, né, do ato sexual ligado aqui no núcleo accumbens. O núcleo accumbens estimulado vai estimular aqui o núcleo, essa área tegumentar ventral, tá? Essa área tegumentar ventral também estimulando o ventral pálido e a substância nigra. Justamente aqui, quando a gente fala de todo esse estímulo do sistema nervoso aqui, quando que a gente fala o sistema límbico, né? Esse é o sistema que deve ser estimulado como um todo para a produção justamente de um neurotransmissor ligado com a questão do desejo sexual, que é a dopamina. A gente fala o sistema dopaminérgico, tá? Então, precisa também dessa produção de neurotransmissor, e aqui dopamina ligado, sim, ao desejo sexual, tá? Fatores que vão influenciar o desejo sexual: hormônios, sim, mas a gente não pode só pensar, quando a gente fala em desejo, Caio até disse ontem na live, a gente não pode pensar em desejo sexual somente a questão de hormônios, testosterona para o homem, os estrogênios para nós mulheres, mas também aqui a questão do estresse, e aqui a gente fala de cortisol, né, de aumento, outro hormônio bem importante. A idade, sim, tá, é um fator que influencia o desejo sexual. Drogas, álcool, tá? A fadiga física, essa mulher cansada, essa mulher extremamente extenuada, sim, vai afetar a questão desse desejo. A vida afetiva, né? Fantasias sexuais também, estado de saúde, de memória, isso tudo afeta, influencia, na verdade, o desejo sexual. O homem, gente, precisa, para ser estimulado, mais ou menos 1 minuto para se ter essa questão né, dessa estimulação sexual. E nós, mulheres, de 15 a 20 minutos para que haja. Então, realmente, as preliminares não são... elas devem fazer parte, tá? Porque a mulher, para ser estimulada, aqui, em torno de 15 a 20 minutos, tá? Bem, mostrando um pouquinho mais essa neurobiologia, né? A disfunção, né, sexual feminina, como eu falei para vocês, hormônios importantes. Peço aqui desculpa que são os meus filhos passando aqui atrás de mim, mas vamos lá. A questão do desejo sexual para nós mulheres, o estrogênio, tá? E estrogênio, gente, só deixando aqui um adendo, é uma classe de hormônios. Entre eles fazem parte estrona, estradiol, que é o nosso principal hormônio, e estriol também, tá? Neurotransmissores importantes, serotonina, mas serotonina muito mais ligada ali após o orgasmo. O desejo sexual, pensamentos libidinosos, ligado muito mais né, esse desejo sexual, a dopamina, tá? Um hormônio que tem efeito negativo nessa questão da excitação, né, do desejo, é a prolactina. Então, excesso de prolactina, diminuindo essa questão excitatória, tá? E a ocitocina também estimulando essa questão do orgasmo, tá? Então, os estrogênios, como eu já falei para vocês, porque realmente estrogênios é uma classe de hormônios, demonstraram correlacionar-se positivamente com o aumento da motivação sexual feminina, já que a gente está falando de saúde da mulher, e a progesterona foi associada a reduções da motivação sexual feminina. Então, voltando ali no ciclo, a mulher está, antes da fase pré-ovulatória, há um aumento, sim, dos hormônios sexuais dessa mulher. Vocês viram ali o estradiol, por isso que eu quis mostrar para vocês. E também tem, sim, a testosterona também envolve-se um pouco no nosso desejo, mas principalmente aqui estradiol, com essa motivação sexual feminina. Então, essa mulher, antes de ovular, quando a gente não dá nem tempo para falar de janela fértil, ela tem muito mais vontade justamente com esse aumento de estradiol para ter mais apetite sexual, já que ela precisa fazer mais sexo, porque, como eu falei para vocês, o ciclo menstrual é feito justamente para essa mulher, né, gerar um filho ou não, tá? Bem, aqui só para a gente entender, né, a questão um pouquinho mais sobre os hormônios ocitocina e vasopressina, né, estão implicados aí na regulação da motivação tanto sexual, tanto masculina quanto feminina, tá? E aqui já mostrando aqui um estudo, né, uma suplementação com L-citrulina e extrato alcoólico dos derivados de melancia, interfere sim na espermatogênese, aqui foi estudos em camundongos, na síntese de testosterona em camundongos adultos, tá? Então, vocês vão ver aqui, é bem explicativa aqui essa figura, concentração aqui de testosterona em animais, controles e tratados com L-citrulina, aqui, ó, no grupo 1, né, então, o grupo 1 foi aqui com água, tá? E foi também vista a medicação ao citrato de sildenafila, né? Vamos dizer, uma da medicação
bem assim, vamos dizer, de nome comercial, a Viagra, tá, gente? É o citrato de sildenafila. Então, o grupo 1, que tomou, né, foi utilizado água, 2, tomou L-citrulina, 3, aqui a medicação, tá? 4, o extrato de entrecasca, mas só aqui, deixando, porque está falando bem direitinho para vocês, o grupo 5, né, o extrato de entrecasca e casca, e aqui vai estar as gramaturazinhas, ó, no 4, 30 miligramas por quilograma de citrulina, no grupo 5, já 60 miligramas, no grupo 6, o extrato aqui da polpa, né, contendo 30 miligramas, então, as partes diferentes da melancia, só para vocês entenderem, tá? O grupo 7 aqui é a polpa concentrada, com 60 miligramas, mas o grupo que mais realmente demonstrou foi o grupo que tomou o extrato liofilizado da semente, tá? E aí teve aumento, sim, na questão tanto da espermatogênese, essa produção do espermatozoide, aí muito mais essa questão da maturação desse espermatozoide, tá? E também aumento ali da testosterona desses ratinhos. Aqui bem interessante, com diversas partes aqui da melancia, tá? Então, só para a gente entender que aí a produção de óxido nítrico muito mais melhorada nesses ratinhos também. E aqui vamos falar, voltando aqui na saúde da mulher, benefícios da Lepígio, né, Meyene, né, a maca, tá? Então, falar da maca. E aqui era para ver sintomas, tanto psicológicos, né, a questão da disfunção sexual em mulheres pós-menopausa, tá? E também se tinha relação, né, nesse extrato de maca, se tinha realmente, e aqui não teve relação com o aumento da atividade nem estrogênica nem androgênica. Foi bem interessante, gente, essas mulheres, elas preencheram também uma escala climatérica, chamada escala climatérica Green, tá? Para avaliar esses sintomas também, mas o que foi visto é que o quanto foi utilizada nesse estudo, né? Essas mulheres que tomaram, né, o extrato contendo 3,5 gramas dia de maca, reduziu sintomas psicológicos, incluindo, né, pela escala, já que elas preenchiam diariamente essa escala, incluindo ansiedade, depressão, e diminuiu as medidas de disfunção sexual, tá, em mulheres pós-menopausadas. Não houve aumento, né, dos hormônios, foram medidos hormônios estradiol, LH, FSH, SHBG, a globulina ligadora de hormônios sexuais, tá? E testosterona também. Então, independente, não houve aumento, né, não houve atividade desse extrato de maca, não houve atividade nem estrogênica e nem androgênica, tá? Aqui, interessante, foi a influência da nutrição no declínio, né, aqui da síndrome, aliás, do envelhecimento ovariano, essa reserva ovariana, e uma entrada ali sequente, né, subsequente na menopausa natural. Então, foi avaliada aqui mulheres, foi um estudo bem grande, por 12 anos e meio, essas mulheres preencheram questionários, né, diários alimentares, tá? De frequência alimentar, um estudo com 1.146 mulheres pré-menopausa, tá? E um estudo bem interessante, por um bom período de tempo. Então, só para vocês verem, é que aqui foi utilizado beta-criptoxantina, um nutriente que está presente nas frutas alaranjadas, tá? Uma dieta que continha em torno de 400 microgramas de beta-criptoxantina por dia a partir de frutas como tangerinas, laranja, pêssegos, mas aí você pode pensar em mamão, né, e manga e outras frutas alaranjadas também que contêm beta-criptoxantina. Um potencial aí que foi mostrado é que tem um potencial significativo para atrasar, né, essas mulheres atrasaram essa entrada, essa senescência, esse envelhecimento ovariano em 1,3 anos, tá? E aqui, quando a gente está falando de desejo sexual, essas mulheres também, quando elas estão na entrada ali, antes da menopausa, isso é interessante, também a gente evitar isso, porque há uma queda totalmente, né, dos hormônios sexuais dessa mulher, né, então, de fato, aí um feedback, né, ela nem responde a feedback nem positivo, nem negativo, mas o estresse, já que é um dos fatores que influenciam também a questão do sono. Então, aqui resumindo um pouco a produção, vamos dizer, do cortisol, né, o hipotálamo, ele vai captar esses estímulos, né, tanto do ritmo circadiano como estímulos externos, né, ambientais, para, vamos dizer, para o estímulo do CRH, né, do hormônio liberador de
corticotropina. Esse hipotálamo, depois dessa produção desse hormônio aqui liberador, vai estimular lá na pituitária anterior a produção de ACTH, o hormônio adrenocorticotrópico. E lá nas glândulas, esse hormônio ele vai para a circulação sanguínea, e lá na glândula, no córtex da suprarrenal, estimulando a produção de cortisol. E o cortisol ele tem ação tanto no sistema imune, como no fígado, tá? No músculo e no tecido adiposo também. Só que a gente está aqui falando de libido, né? Libido feminina e masculina também. Tá? Então, a gente precisa aí controlar também esse estresse, já que influencia a libido dessa mulher, não somente os hormônios sexuais, essa questão do estresse. E numa pandemia dessa, quem que não está estressada, quem que não está com sintomas aí chegando no consultório com baixa libido. E aqui um estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado, com extrato aqui de rhodiola rosea. É bom que Caio, viu, Caio? Você sabe, você vai falar muito mais, porque justamente aqui é uma queridinha para mostrar relatos subjetivos aqui dessa fadiga, né, desses participantes. Foi um estudo com 60 indivíduos, né, entre mulheres e homens, por 28 dias. Eles tomaram, né, o grupo que foi tratado um extrato padronizado, né, de rhodiola rosea, com 576 miligramas, tá, gente? Perdão. Perdão que saiu, não veio a tabelinha aqui, mas foi medido cortisol salivar, tá? Que é uma medida aí bem interessante, e a diminuição, tá? Significativa, acabou não vindo a imagem aqui da figurinha aqui do estudo, mas houve uma diminuição significativa no cortisol salivado dos participantes que tomaram o extrato, tá, gente, de rhodiola rosea. Então, um vegetal bastante estudado para essa questão realmente de diminuição, principalmente fadiga, quando a gente fala com esse estresse aumentado, tá? Outro fitoterápico bastante utilizado, o gisê coreano, o Panax gisem, né, seus gisenoides aí, propriedades excitatórias, supressoras do sistema nervoso central, né, diversas atividades, redução de glicemia, melhora a atividade muscular, essa questão da resistência, né, aumenta a resistência ao estresse, distúrbios do humor, normalizando aí os níveis de cortisol e controlando também questão inflamatória e estresse oxidativo, tá? Bem, aqui 2 estudos, tá? Também randomizados, duplo cego, placebo controlado, mostrando os efeitos antifadiga, né? Do Panax gisem, também melhorando a questão da defesa antioxidante. Então, nos 2 estudos aqui, mostrando essa melhora da defesa antioxidante e também melhora dessa, né, com seus efeitos antifadiga. Gente, perdão, tá aqui justamente a figurinha do estudo, é que sai um pouquinho de ordem, peço desculpa. Então, o grupo pré-tratamento e pós-tratamento, né, que utilizou o extrato de rhodiola rosea, houve, como eu falei para vocês, a diminuição significativa, né, no grupo pós-tratamento da medição aqui, justamente de cortisol salivar, medida, né, padrão ouro, para quando a gente fala de medição de cortisol, tá? Bem, aqui a maca, mas aqui o estudo é em homens, tá? Quando se fala de libido, aqui trazendo um pouco de libido feminina e masculina, 12 homens aqui com idades diferentes de 22 a 44 anos, um extrato de maca aqui de 1.500 miligramas a 3.000 miligramas, né? 1,5 grama a 3 gramas, dia de extrato de maca por 4 meses. E o que mostrou aqui, né, na figura aqui desse estudo, é que a maca melhorou a produção, gente, vamos dizer assim, quando a gente fala de produção, né, de quantidade, de motilidade, movimento aí também desse espermatozoide, né, quando a gente fala de produção e motilidade espermática, melhorou no grupo, né, que fez a intervenção com o extrato de maca, mas não houve melhora quando a gente vê a questão relacionados aos hormônios sexuais, né? Nem ao LH, FSH, prolactina e testosterona e estradiol também nesses homens, tá? Aqui só para mostrar para vocês que não houve uma mudança em relação aos hormônios sexuais, tá? Mas sim na melhora dessa quantidade, dessa qualidade do espermatozoide quando a gente fala de melhora de motilidade, tá? Bem, e uma outra aqui também, quando a gente fala de libido, e aqui um pouco também de libido masculina, justamente era para ver a atividade espermatogênica, né, do extrato de ashwagandha, a Withania sonífera, em homens oligospérmicos, tá? Com diminuição aqui a questão da oligospermia, na questão da motilidade desse espermatozoide, tá?
um estudo aqui piloto em homens, tá? 46 homens receberam 225 miligramas dia, 3 vezes ao dia, por 12 semanas, tá? E o que foi visto, gente, é que o grupo realmente que tomou, né, o status, né, o grupo de tratamento que a gente fala, que tomou o status de ashwagandha, melhorou sim, tá? Só mostrar aqui para vocês a tabelinha do estudo, é que o grupo tratado, né, melhorou a questão, quando a gente fala de eixo hipotálamo, hipófise ou pituitária gonodal, né, nas gônadas masculinas aqui são os testículos, com a melhora dos níveis de testosterona, de espermatogênese, consequentemente melhorando a fertilidade e a libido, tá, desses homens, tá? E eu finalizo, acelerei aqui um pouquinho para poder também a gente poder conversar, já que eu avancei um pouco a hora. Então, meu muito obrigada, gente. Coloquei até um pouquinho de saúde do homem, porque quando a gente fala de libido, não tem como falar somente de libido feminina, mas quis trazer uma pitada para vocês, assim, de vários assuntos em relação a saúde, né, da mulher como um todo, e a questão mesmo, quando a gente fala dos fitoterápicos ali, ajudando e muito, e daria para a gente falar muita coisa ainda em relação a toda essa questão das disfunções, né, do ciclo, né, quando a gente fala dessa mulher, mas aí muito voltado ao seu ciclo menstrual, e sim, isso altera a qualidade de vida dessa mulher, e quando a gente vai falar de emagrecimento, isso também pode ter alterações. Então, meu muito obrigado, deixo essa mensagem aqui para vocês, tá? E é isso, Caio. É muita coisa para a gente falar, quis trazer aí, né, vários assuntos, tentei aqui compilar, espero que o pessoal, né, é muito bom estudar, é muito bom a gente se interar. Vamos lá. Perfeito. André, antes de tudo, me coloca como host também, para eu poder aparecer. Eu tô... então deixa eu tenho que sair. Tira do espelhamento. Tá, tirei. Teve mais pergunta para ti. E me coloca como host. Eu paro e stop share, né? Eu já paro a apresentação, é isso? Isso. Pode parar, né? Tem share que você tira e me coloca como host, né? Vai em participantes e faz o que tu já fizeste antes. Ok. Tá, perfeito. Eu estou aparecendo, pessoal. Vê aí, confirma para mim se eu estou aparecendo. Cancela teu espelhamento, André, por favor, para poder aparecer. Tá só os slides e pronto. Agora foi, né, pessoal? Tá, perfeito. André, obrigado, né? Já são 9h20. Eu sei que se deixasse você falar, você ia falar até às 10, fácil. Mas aí a ideia é tá tendo essa pegada mais prática, de fato, né? Mais direta e que seja aplicável para quem está nos escutando, né? Então, a gente tem aqui, o pessoal ainda está aqui nos vendo, e aí teve mais algumas perguntas. O Eduardo, ele perguntou assim, existe algum chá que alivia de forma eficiente as dores comuns no período pré-menstrual? Pergunta que o Eduardo fez. Chás, se existem chás que vão melhorar essa questão da dor, né, da cólica menstrual, chá de canela, chá de gengibre, tá? O gengibre também questão de melhoras de dor também, tá? E a gente pode usar tanto ele in natura como o em pó também. Eu sempre gosto de pedir, que aí tem os estudos ali apontando 2 a 3 gramas de pó de gengibre, tá? Quando a gente fala em alimento. E é bem interessante. Então, chá de canela, chá de gengibre, né? Chá de açafrão também. A gente pode estar fazendo uso da própria raizinha, né? Ralar ali, fazer a infusão. É bem interessante fazer isso. E eu utilizo isso com minhas pacientes bastante falando em prática. Eu sempre gosto de, né, trazer observações aí de prática para poder ajudar. São chás bem interessantes. E a gente viu ali na dismenorreia primária, né? A cólica menstrual. Ali foi extrato de canela, mas pode utilizar os chás. Perfeito. E aí... Aqui o pessoal está só falando que está aparecendo eu e André, de fato, para quem está aparecendo. E a pergunta da Eunice, né, que eu Isso. Enfim, então teve essas perguntas, eu queria... né? Eu queria até eu perguntei para a Eunice, André, quando ela perguntou, né, seria
essa hipermobilidade articular que está associada a enfim. E ela confirmou que na pergunta dela tem se referido a isso. E foi uma bela pergunta, porque ano passado eu tenho uma aula preparada, né, sobre sistema locomotor, sobre doenças osteoarticulares, e eu lembro-me de ter visto algo do tipo. Especificamente, Eunice, tu perguntaste se tem algumas espécies vegetais que minimizam essa hipermobilidade e o risco de lesão. Não tem, assim, não tem que eu saiba, né? E eu confesso que eu fui dar uma olhada aqui e tem Eunice, tem um trabalho, uma revisão de 2020, discutindo justamente tratamentos convencionais e alternativos nessa síndrome de hipermobilidade, que é basicamente, né, uma fragilidade da caixa articular pela degradação de colágeno, né? E não tem trabalhos verificando o experimento, né, verificando a intervenção de uma determinada espécie vegetal e a diminuição de lesões em mulheres de TPM. Não tem algo tão específico assim. O que existe são trabalhos que discutem justamente síndromes, né, de a redução da síntese de colágeno ou aumento da degradação. Isso tem, e era o que eu tinha visto. E aí é uma boa a gente estar respondendo aqui, né? E é muito, muito boa pergunta. E aí casa muito o que a Andrea falou. Então, por exemplo, quando você fala em doenças osteoarticulares, você fala, sei lá, em diversas coisas, mas você discute redução de força, você discute redução de hormônios paráquinos, né, ali na região da articulação, você discute aumenta a ação de osteoclastos, redução de osteoblastos, você discute aumento de inflamação, enfim. Então, você discute a cápsula articular, você discute osso, músculo enfim, ligamento, né? Tecido ligamentar que está associado aí ao colágeno. Especificamente com relação à doença osteoarticular, que a Andrea falou, por exemplo, no gengibre, né? No Zingiva officinale. E o legal para a gente, né, que o Zingiva officinale, na forma de droga vegetal, lá o pó, né? Ele tem um efeito comparável, e eu falo isso tanto na nutrição esportiva, por exemplo, como na nutrição clínica, né, que seria a pegada dessa aula, tendo efeito comparável a, por exemplo, paracetamol, né, acetaminofeno e outros anti-inflamatórios não esteroidais, né, os AINES da vida. Então, eles investigam isso, por exemplo, tanto em pacientes que passaram por algum procedimento cirúrgico de ligamento de tendão, né, e tecido cartilaginoso, como também em pessoas que sentem dores crônicas. E aí, Eunice, o que é que especificamente eu dei uma olhada, que não é nada diferente do que a gente meio que já sabe. Uma novidade para mim foi que eles estavam pesquisando a cannabis sativa, né? Enfim, a cannabis aí, enfim, seus canabinoides, pode ter um efeito interessante em relação à analgesia, que é uma sintomatologia que está associada aí, né, à disfunção osteoarticular e bipolar. Mas aí ele cita, né, a arnica montana, ele cita o açafrão da terra, que a Andrea falou, ele cita o gengibre, e aí tem algumas coisas que a gente começa, é importante estar estudando um pouco da fisiopatologia, né, para entender especificamente a sua pergunta. Então, capsuano, né, pimenta vermelha, capsuano, ela tem um efeito analgésico. E aí a gente pode dizer que o capsuano tem esse efeito analgésico articular, uma vez que ele meio que dessensibiliza receptores vanilóides, que são receptores da dor. Né? Então, capsuano também pode ser interessante com relação à percepção da dor e pode ter um efeito aí redutor da inflamação. Né? Uma vez que também os capsinóides, eles reduzem a inflamação a nível articular, porque além de atuar no receptor vanilóide, né, TRPV1, ele também tem um efeito, ele esgota a substância P, né, que é um intermediário aí na via da inflamação que causa dor, que causa a limitação funcional. Aí fala, né, então aí fala, cita também um caratomentosa, né, unha de gato, arpagóptero e tal. E eu não pode deixar de citar a boswellia serrata nesse sentido, né, porque a boswellia serrata é um dos espécies vegetais que tem um efeito muito interessante para a articulação,
em seres humanos, né, trabalhos que avaliam parâmetros subjetivos, diagnóstico por imagem, capacidade funcional, assim, bem interessante a Boswellia serrata, né? De modo que parece que a Boswellia serrata, eu acho que seria mais interessante para a tua pergunta, eu disse, uma vez que a Boswellia serrata, ela reduz a atividade, né, ela inibe a atividade das metaloproteinases, que são proteínas catabólicas do colágeno, né? Então, as metaloproteinases a nível articular, pessoas que têm osteoartrite, que têm problema articular, que têm uma limitação funcional a nível articular, ela tem uma atividade aumentada dessas metaloproteinases, que degrada o colágeno, enfraquece o tecido conjuntivo. Então, parece que a Boswellia serrata pode ser muito interessante nesse sentido, uma vez que ela inibe a atividade de metaloproteinases. E eu digo isso porque tem trabalhos em seres humanos que mostraram a redução da atividade dessas metaloproteinases com o uso da Boswellia serrata. E foi um trabalho bem interessante, um trabalho invasivo, né? Coletaram parte da sinove, enfim, da cartilagem desses pacientes e avaliaram, né, enfim, o Ashton Blot, lá, a atividade da Boswellia serrata. Ou seja, pode ser aplicável nesse sentido, visando essa questão de metaloproteinases. Aí onde eles falam, quer conhecer esse estudo? É muito legal. Qual um ponto que a gente tem que ver? Alguns estudos da Boswellia serrata, um só, na verdade, que foi um trabalho de 2020, ele tem conflito de interesse porque foi um trabalho patrocinado pela empresa, eles forneceram o produto. Mas, enfim, então a gente não deve criticar o fato do trabalho ser patrocinado, mas sim os métodos, etc. E acho que foi um dos melhores trabalhos, porque avaliaram parâmetro subjetivo, avaliaram hormônio, avaliaram raio-x, né, diagnóstico por imagem, avaliaram parâmetros do questionário da McMaster University, né, que é utilizado pelo Colégio Americano de Reumatologia. Então, eu acho que isso pode ser bem interessante. Agora, de fato, responder a tua pergunta, Eunice, é muito específica para ver hipermobilidade, mulheres com TPM e reduzindo lesão. Eu acho que é muito difícil a gente achar um trabalho desse que é muito, muito específico, né? E para a gente controlar essas variáveis aí para fazer um estudo é complicado. Aí aqui, André, o pessoal fala assim, ó, exato, ó, a Valéria é uma participação. Usei maca perônia como alimento, né? Maca perônia, que é o ginseng peruano, né? Ou o lepine meiense, que você falou, um alimento em homem com bons resultados na questão da fadiga ligada à atividade física. Perfeito, exato. A lipidemia tem essa aplicação de fato, Valéria. E tem um efeito aí com relação a libido, né? O desejo sexual, e não tem um efeito relativo a hormônios, como a Andrea falou aí, né? Ela citou hormônios de esteroides, hormônios androgênicos. Ou seja, a maca, de fato, aumenta a libido em homem e mulher e não tem um efeito em hormônios, que é muito legal, que é muito interessante. De modo que não afeta isso, tá? Enfim, então o pessoal já tinha perguntado isso, André, relativo à hipermobilidade, relativo a chá para dor, né, que você respondeu, relativo a dose da curcumina, etc. Isso. Né? E agora a Valéria participou E só relativo a... deixar uma observação, que naquele estudo de Ashwagandha, em homens, oligospérmicos só para, porque eu falei motilidade, oligospermia é alteração na quantidade de espermatozoide e a tenospermia é na motilidade. Então, só para deixar, né, porque realmente a oligospermia na melhora da quantidade desses espermatozoides naquele homens ali do estudo com a eutânia sunífera. Só para deixar aqui a observação, porque para não... Tá bom? Perfeito. Aí eu disse que ainda ela participa na síndrome de Ehlers-Danlos, né, que seria uma das síndromes associadas à hipermobilidade, né, mediada pela degradação do colágeno. Não se sabe se a testosterona piora a hipermobilidade ou se os hormônios femininos pioram a hipermobilidade. Exato, né? Eu fui dar uma olhadinha aqui e é confuso isso, né? É bem discutido isso. Mas muito interessante, muito de fato interessante a sua pergunta, Eunice. E por isso que eu achei interessante estar falando quando a gente fala em relação à saúde articular. Perfeito, galera, perfeito. Então, vê, pessoal, a gente fala, a André falou, demora um pouquinho, e a gente percebe que tem muita coisa, que a gente pode, enfim, várias opções de uso, seja para, por exemplo, como a pergunta do Eduardo, para reduzir dor, né, cólica, para reduzir mastalgia, né? Mastalgia está ligado à hiperprolactinemia, ou seja, o aumento da prolactina vai estar associado à mastalgia, então é um fator também a considerar.
A gente vê alteração do ciclo menstrual pela alteração de hormônios, a gente vê hirsutismo, a gente vê ovário policístico, a gente vê endometriose, enfim, a gente vê muita coisa. E a Andrea, ela tocou o barco para justamente tentar dar um panorama geral relativo a isso, mas é aquilo que a gente fala, né, aqui na pós, né, a MTT sempre discute muito isso, que não existe receita de bolo, André, né, foi o que a gente falou ontem na live, não existe receitinha de bolo, a maca peruana é bom sempre para isso, açafrão, canela, hortelã, menta, é bom para aquilo, não, a gente precisa entender um pouco dessa sintomatologia para daí, de fato, ter a prescrição, né, mais assertiva, né? E aí você falou muito com relação à lactação, aí você falou com relação à fertilidade, com relação ao ciclo menstrual, enfim, com relação ao humor, a diversos aspectos, tá? Algumas pessoas aqui não falaram aqui, né, eu já respondi o pessoal, mas tá, André, eu queria, agora para a gente finalizar, né, que já são 9h40, a gente tem aqui muita gente aqui na live, o pessoal não saiu. Eu queria que tu fizesse um panorama geral, assim, claro, de maneira tentar ser simplista, mas não é um assunto simples assim, no sentido de difícil, né? É complexo porque tem vários fatores associados. Mas eu queria que você falasse assim, pode ser interessante para dor, para alteração do ciclo menstrual e falar algumas espécies vegetais aí que você citou na sua aula, para a gente, de fato, encerrar esse nosso encontro aqui do FitoWeb, né, que é produzido pela nossa pós, a Prata Ensino, mas para ficar essa mensagem de casa, digamos assim. Então, fala para a gente um pouquinho. Vamos lá. Então, é muito interessante porque realmente não tem receita de bolo, mas também essa sintomatologia, ela é ali multifatorial, né? Quis trazer esses detalhes justamente para que fase essa mulher está, por que ela está sentindo mais sintomas ou menos, né? Então, o que é fisiológico, o que não é. Então, gente, interessantíssimo. A gente precisa, falando de espécies vegetais, o que eu uso muito com as minhas pacientes, vamos dizer assim, até um pouco da minha prática, mas dentro dos estudos, até porque quando a gente vai cada vez mais estudando, o que a gente vai vendo? Vamos lá. Cúrcuma longa, açafrão da terra, gengibre, né? Quando a gente fala de síndrome pré-menstrual, de TPM, essa regulação dessa inflamação, né? Essa diminuição dessa inflamação dessa mulher, a gente precisa ali, né, controlar, e principalmente se ela também tiver com sobrepeso, com obesidade, aí já é mais uma outra curva aí que a gente vai ter que fazer aí também o controle. Então, vamos lá. Açafrão, cúrcuma longa, gengibre, canela, tá? Se essa mulher tem síndrome do ovário policístico, a gente vê Vitex, né? A gente vê GLA, a gente vê ômega, né? Fora os nutrientes ali, vitaminas e minerais que nem coloquei na aula, mas se a gente falando de tudo isso, iria sim interferir também, né? Várias vitaminas e vários minerais também, obviamente. Quando a gente fala de camomila, de mulungu, porque a gente precisa também deixar essa mulher mais relaxada, mais calma, melhorar sono. Então, também Melissa officinalis, tá? A passiflora, né, maracujá, então é algo que também a gente modula, nem deve ter que falar de extrato de própolis também, quando a gente modula sono, quando a gente vê a atividade, diminuição de atividade de aromatases, né, você entrar um pouquinho, a gente entra em crisina, a gente entra em resveratrol, a gente entrar em produtos apiários, né, como o extrato de própolis, então, vamos dizer assim, quando a gente fala de libido, já que tem muito, né, tem muitas questões, porque tem neurotransmissores, tem a questão hormonal, mas também tem a questão subjetiva dessas mulheres com aumento de estresse, com aumento de fadiga, né? Então, energia para tudo, eu digo no consultório. Se essa mulher está com muito cansaço, está com muita fadiga, ela também não vai ter libido, porque ela vai pensar em sexo? Não, né? A gente até falou isso ontem na live. Então, é uma coisa realmente também que interfere, fadiga, cansaço, tá? Então, a gente pensa aí em maca peruana, a gente pensa em ashwagandha, a gente pensa em rojola rosa, já que a gente também quer modular, deixar essa mulher mais, tanto a mulher, né, no caso aqui, saúde da mulher, mas o homem também mais resistente ao estresse. Então, são diversas, né, espécies vegetais que a gente pode, sim, estar utilizando na saúde da mulher como um todo. É importante, eu sempre digo que não dá para a gente, na primeira consulta, né, quando essa mulher chega para nós, não dá para a gente
prescrever tudo de uma vez. Vamos fazendo esse trabalho segmentado para a gente poder ir ajudando o máximo de coisas ao longo de uma estratégia nutricional, e eu sempre digo que pelo menos 4 a 6 meses, né? Porque são diversas questões, e nem deu tempo de falar de patologias, só deu tempo de falar um pouquinho de disfunção né, da síndrome pré-menstrual. Se fosse falar ainda bastante de SOP, eu lidei um pouquinho, né, quando a gente fala de SOP, tem muitas questões, aí endometriose e por aí vai. E miomas, né, então diversas disfunções quando a gente fala em relação a essa mulher. Então, resumindo, né, todos esses extratos, né, todas essas plantas vegetais que eu falei aqui no meu estudo, são coisas que realmente a gente faz uso. Se vai fazer de chá, se vai fazer realmente um encapsulado, né, ou um produto já pronto no mercado. E é importante que a gente realmente tenha o conhecimento, embasamento, entender, né, todo esse mecanismo de ação, bioquímica, fisiologia, para depois a gente entrar com a nutrição que a gente vai conseguir, né, Caio, prescrever de uma forma mais segura, né? A gente vai saber o que está fazendo de fato, né? Não é só, porque muitas vezes só vai logo para o tratamento nutricional e não entendeu todo o processo antes, né? Perfeito, perfeito. Então é isso. Então a gente mostra, né, nas nossas aulas, a gente discute isso aí ao longo da nossa pós-graduação, mas principalmente a gente está nesses momentos aqui, né, que a gente tem com relação ao FitoWeb, esses webinários voltados para a Fito, a gente pretende discutir isso. Pessoal aqui, André, perguntando dos slides, né, se você vai disponibilizar, né, a gente pode sim, a gente vai estar vendo isso, tá? Perfeito, então a gente vai estar disponibilizando. Pessoal, eu disse... Só organizar aquele slide que saiu do lugarzinho, eu fico... tantas vezes... Mas isso é normal. Quanto mais você olha, mais você fica viciado no que você está construindo, e você não vê esses pequenos erros, você vê depois, isso é normal. Então é isso, pessoal. A gente finaliza hoje, né? Então o pessoal está até agora, 9h44 da noite, no nosso FitoWeb. A gente já tinha falado em outros momentos no FitoWeb sobre a fitoterapia saúde do homem, e agora a gente trouxe, né, André, você para falando sobre saúde da mulher, e a gente vê que são contextos diferentes, mas tem algumas semelhanças, né? Que algumas espécies vegetais podem estar utilizando os dois casos aí, enfim, para estar melhorando a saúde dos nossos pacientes, até mesmo da gente, né? Se for que pode acontecer, tá? Então, pessoal, a gente encerra o FitoWeb hoje. A gente vai ter, daqui a 2 semanas, né, daqui a 15 dias, vai ter outro FitoWeb, né? Como eu falei lá no início, também aqui pela Praticina. A gente vai estar com a Carol, né? Carol Nogueira, que está morando lá em Portugal, né? Em Lisboa, e ela trabalha muito com espécie vegetal. Ela faz a consultoria para empresas aí, né? E a pegada dela é muito que a gente discutiu sobre a nova especialidade na nutrição, né, que seria aí a nutrição da precisão, e nesse sentido a gente está falando de fitoterapia na precisão. Então a gente vai estar discutindo, dando uma ênfase acerca de possíveis interações farmacológicas entre espécies vegetais, entre suplementos e também entre medicamentos alopáticos convencionais. E o mais importante, explicar o porquê, né, o porquê que algumas pessoas são mais responsivas do que outras, ou porquê que são mais susceptíveis a ter algum efeito adverso com o uso concomitante de suplementos fitoterápicos ou alopáticos convencionais. Perfeito? Então, pessoal, é isso. A gente vai estar disponibilizando os slides, né, posteriormente. Aqui eu vou estar esperando a Andrea consertar os slides assim que ela ajeitar lá o gráficozinho para aparecer. E é isso, tá? Então, fiquem ligados aqui no Instagram da Praticina, fiquem ligados aqui, a gente sempre vai estar divulgando, né, esses momentos, esses webinários que a gente voltou a fazer, para estar, enfim, divulgando ciência, divulgando conhecimento acerca da fitoterapia. Perfeito? Então é isso. Agradeço novamente, pessoal, e até o próximo FitoWeb, tá? Muito obrigado, até mais e boa noite para vocês. Tchau, tchau.